Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa falando de Enem com Beduca, e hoje o tema é especial, nós vamos falar de carreiras. Todo jovem precisa ouvir a respeito disso. Estamos recebendo aqui a doutora em Educação de Carreiras, a Elzi. Seja bem-vinda, Elzi. Muito obrigada, Vladan. Segura um pouquinho que a gente já vai começar. Seja muito bem-vindo a mais um programa falando de Enem com Beduca, e hoje nós estamos aqui com uma doutora em Educação de Carreiras. Recebemos aqui a Elzi. Seja muito bem-vinda, Elzi. Muito obrigada, Vladan. A Elzi, além de doutora em Educação de Carreiras, ela é sócia também da Aceleradora de Carreiras e da Ciência do Protagonismo. Tudo voltado para a orientação dos estudantes, das pessoas, quanto à sua carreira. E a primeira pergunta, que a gente tem hoje aqui para fazer, que na verdade é uma pergunta dos estudantes. Um adolescente, um jovem, 16, 17, 18 anos, tem que tomar uma decisão dessa, tão cedo a respeito de uma profissão, de repente que ele vai exercer isso pela vida toda. Isso é um peso, vamos falar assim, muito grande, isso é um problema, isso é difícil. Como que você enxerga isso, Elzi? Sim, eu acredito que é um peso, tá? Culturalmente, no nosso país, a gente tem esse momento da escolha profissional nessa idade, que ainda é uma fase em que a pessoa ainda está se formando, ainda está se conhecendo, mas que é a predominância na nossa cultura de que as pessoas têm que tomar essa decisão e têm que fazer essa escolha nesse momento. Mas apesar disso, a gente tem que sempre lembrar, que o curso superior é o primeiro passo da trajetória profissional. E a trajetória profissional nesse mundo novo que a gente está, nessa era 4.0 da revolução digital, ela pode realmente ter várias indas e vindas. Tanto que a gente já tem estimativas do Fórum Econômico Mundial que nós iremos ter ao longo da nossa vida pelo menos 5 carreiras diferentes. Ou seja, a gente poderia ter 5 formações diferentes e ainda assim se manter numa trajetória de carreira que faça sentido, que seja coerente e que realmente traga realização para a gente. Interessante que você está falando isso aí, porque a visão que a gente tem, que eu tenho inclusive, é de seguir uma carreira. Você está falando 5 carreiras, a mesma pessoa. Isso não significa uma quebra, vamos falar assim, no desenvolvimento da pessoa, uma frustração, um sinal de que não deu certo. Não é isso? Você está falando que é justamente o contrário? Exatamente, é o contrário. O que a gente tem ainda é uma visão do que foi a realidade da geração dos nossos pais e dos nossos avós, em que naquele momento você entrar numa empresa e seguir nessa mesma empresa ao longo da vida toda, isso era a concepção de sucesso. Hoje as coisas são muito mais fluidas, as nossas carreiras, elas podem acontecer na verdade de forma até paralela, você pode até ter mais de uma carreira ao mesmo tempo, e isso é na verdade um verdadeiro desdobramento dessa própria fluidez da era 4.0, em que você tem a oportunidade de se reinventar de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, para poder aproveitar ao máximo os seus talentos, o seu potencial em atuações que façam sentido para você naquele momento e que ao longo dos anos realmente pode te modelar, te formar como um profissional único, que tem uma entrega única, um diferencial único, e isso é muito positivo. Essas possibilidades, a gente arranjar diferentes talentos, diferentes paixões em momentos diferentes e também em atuações diferentes, isso está ganhando cada vez mais forma, A gente, por exemplo, uma outra estimativa bacana é que 60% dos alunos que hoje estão no ensino fundamental, básico, as atuações que eles vão vir a exercer sequer existem hoje. Então, basicamente, o que está acontecendo é que todo esse novo mundo profissional, ele está hoje sendo desenhado, E ele vai continuar sendo desenhado ao longo do tempo. É uma riqueza muito grande de possibilidades que a gente tem e que a gente vai precisar se descobrir no meio delas. E elas não são definitivamente tradicionais e definidas numa única forma, num único trabalho, numa única profissão. Elas vão ser construídas em atuações que vão se complementar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Para um estudante que está assim, então nessa fase, e que às vezes ele gosta de uma determinada área, ele gosta de exatas, esse foi o meu caso. Mas a pergunta é a seguinte, esse é um bom método, decidir porque eu gosto da área A ou área B, eu vou procurar profissões,
eu arrisquei muito. Como é que você vê isso? Na verdade, a escolha superior, né, do curso superior, ela envolve mais do que apenas o entendimento no que a gente é bom, né, de quais são as áreas que a gente tem, ou as disciplinas, as matérias que a gente tem mais facilidade. É um ponto super importante você entender aquilo que você é bom, mas você também precisa entender isso junto com outros dois fatores. O segundo fator é aquilo que você gosta, aquilo que você tem de interesses, de preferências, que a gente chama de paixões. Quando você consegue esse arranjo, né, dos seus talentos, daquilo que você tem facilidade de fazer, com aquilo que você gosta de fazer, se aumenta muito mais a possibilidade de você trabalhar com algo que realmente te gere reconhecimento financeiro e realização, ou seja, que permita que você ganhe dinheiro e seja feliz. E também tem um terceiro ponto, que é a sua visão de longo prazo, né? O que você tem como concepção de sucesso, que você quer ter no futuro. Porque não necessariamente determinada atuação profissional, por exemplo, vamos colocar um exemplo de médico, você é bom lidando com pessoas e você gosta realmente de trabalhar com resolução de problemas, né? Com a descoberta, o diagnóstico de doenças, mas você não tem como visão de longo prazo, por exemplo, ter pouco tempo com a família. Então, quando você entende, né, o arranjo, a combinação possível desses três fatores, né, então, de novo, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom fazendo e o que você tem de perspectiva de futuro, você começa a conseguir encontrar o curso mais interessante, mais alinhado para o seu perfil e que vai atender melhor as suas expectativas de futuro profissional. Não é a decisão profissional, né, a escolha do curso superior, não é realmente algo simples, algo fácil, e que a gente precisa começar a ampliar a visão sobre esse momento da nossa vida, né, para a gente realmente conseguir fazer escolhas mais inteligentes. Porque hoje já é possível a gente conseguir ganhar, né, de novo, ganhar dinheiro e ser feliz com atuações que até então não eram valorizadas pelo mercado, ou que a gente tinha uma pré-concepção de que não eram valorizadas pelo mercado e que começam a cada vez mais mostrar que elas são tão equiparadas e tão valorizadas quanto profissões tradicionais. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos chegando no final do primeiro bloco. Se você está gostando, né, de ouvir aqui a Elzi falar sobre carreira, sobre profissões, sobre futuro, fica ligadinho aí que nós vamos falar sobre profissões do futuro no segundo bloco, tá bom? Segura que nós já estamos voltando. Tá pensando em fazer faculdade? Olha no Beduca! Lá tem informações de todas as faculdades e cursos do Brasil, datas dos vestibulares, notas de corte, valores das mensalidades, localizações dos campus, opiniões de alunos, notas do MEC e muito mais. Tá tudo lá! Foi feito para facilitar a vida do estudante. Estamos de volta ao programa Falando de Enem com Beduca. Esse é o segundo bloco. Estamos conversando aqui com a doutora em Educação de Carreiras, Elzi. Obrigado, Elzi. Obrigada a você. O primeiro bloco já foi excelente. Bacana. Elzi, a gente fez uma pesquisa, né, no site do Beduca, um tempo atrás, e assim, com 500 estudantes, 500 usuários aproximadamente, e mais de 80% deles responderam que o maior medo, a gente perguntou qual era o maior medo na hora de decidir por um curso ou uma faculdade, né, uma carreira a seguir. E mais de 80, então de 80 um pouco mais, 80% dos estudantes responderam que o maior medo era errar. Que na verdade é a escolha da profissão, da carreira, né? Então, diante disso eu queria te perguntar, existem ferramentas para ajudar a minimizar essa sensação assim, né, para o aluno entrar mais seguro? Sim, sim. Existem várias ferramentas e excepcionais ferramentas no mercado, né? Uma delas é exatamente o raio-x do Beduca. E por que as ferramentas elas são boas, né? Elas cumprem tanto, né, a função de auxiliar o aluno, né, o estudante? Porque elas conseguem ser o primeiro passo, que é sempre o mais difícil, né? O mais árduo de ser tomado ao longo da jornada e da trajetória de carreira, que é fazer um entendimento do seu perfil. Para que esse entendimento ele gere, né, um nível mínimo de consciência
consciência, de clareza de quem esse aluno é e de, portanto, quais são os cursos mais alinhados ao perfil dele. Lembrando que as ferramentas, elas cumprem muito bem essa função do primeiro passo, né? Então, a gente tem vários outros passos que precisam ser dados nesse processo de orientação de carreiras. Então, lembrando também que é sempre importante a gente buscar um profissional especialista nisso para que ele consiga fazer uma avaliação muito mais completa, muito mais profunda e que também traga, né, no longo prazo, uma visão muito mais clara do que o aluno pode vir a ser e a fazer ao longo das suas carreiras, né? Muito bom. E depois que ele já, vamos falar assim, ele está mais seguro, né? Ele entrou, vamos falar, no curso, e se porventura, né? No meio do curso ele falou o seguinte, poxa, eu achei que era, e não é, o que ele tem que fazer? Ele continua, ele desiste enquanto é tempo, principalmente quem está na faculdade, o que ele faz? Legal. Eu falaria assim, de imediato a gente tem que olhar o caso a caso. Mas a verdade é que muitas pessoas, mesmo quando elas têm clareza e a certeza que aquilo lá não é para elas, elas não têm a coragem de recomeçar. E lembrando, gente, que conhecimento é uma coisa que a gente não joga fora, né? É uma coisa que, na verdade, sempre vai auxiliar a gente nas reviradas e nas reorientações de carreira e de escolha que a gente for fazendo. Então não adianta, as pessoas que estão em transição de carreira ou que querem recomeçar, se você for olhar o motivo, foi porque lá atrás elas olharam apenas um dos 3 eixos que eu falei. Elas olharam ou só os seus talentos, ou só as suas paixões, ou só a sua visão de longo prazo. E a gente precisa trabalhar na combinação dos 3, porque a gente pode ter vários talentos, a gente pode ter vários interesses e a gente pode ter várias visões de longo prazo. Então a gente precisa unir todas as 3 para a gente então encontrar a que de fato vai gerar o máximo, né, de aproveitamento do nosso perfil e o máximo de engajamento e realização na nossa carreira. Interessante que no primeiro bloco você falou a respeito das profissões do futuro, ou seja, aquelas que nem existem ainda, que de repente serão as profissões dos jovens atuais. Quais são essas profissões do futuro? Como é que você enxerga isso, né? Para essa turminha do mundo digital que está aí, né, que está chegando. Queria ouvir a sua opinião. Eu aconselho muito que vocês tenham a ousadia de realmente criar as atuações de vocês. Hoje o que a gente vê das pessoas que conseguiram fazer esse movimento protagonista, né, de assumir a liderança das suas próprias carreiras, eles acreditaram muito que haveriam novas oportunidades de futuro que não eram aquelas tradicionais e que realmente poderiam se construir, modelar e aproveitar ao máximo o próprio potencial profissional deles. E vale a pena investir e olhar para todas elas com carinho. Hoje a gente ainda tem um movimento no Brasil dos estudantes escolherem cursos tradicionais, administração, contabilidade, pedagogia, porque são cursos em que eles olham e falam assim, alguma coisa nesse curso eu vou conseguir aproveitar, em algum lugar desse curso eu vou conseguir me encaixar. Mas a gente está falando do mundo realmente com infinitas possibilidades, sem exagero nenhum dos termos. E quando a gente consegue se desvencilhar um pouco, né, dessas possibilidades mais tradicionais e olhar para esse novo mundo, a gente realmente pode conseguir conciliar, né, tudo aquilo que a gente é e com o que o mercado espera e realmente quer. Então, olhem com muito carinho, né, para essas novas possibilidades e oportunidades. Vamos começar a perder, né, e a quebrar todos esses mitos, né, que foram construídos nas gerações passadas. A gente está falando de uma nova era. E essa nova era traz, né, diferentes possibilidades. E você teria, por exemplo, algumas profissões, um nome, alguns exemplos para citar de profissões que você imagina que vão estar, vamos falar assim, alta no futuro? Gente, já estão agricultor urbano, agentes de memes, o que a gente fala do marketing agentes digital. De memes? Sim, é uma subespecialidade, né, que a gente poderia falar, né, do gerenciamento de mídias digitais, de comunicação digital. São questões todas relacionadas à tecnologia. A minha própria atuação hoje, né, de orientadora de carreira online é uma profissão do futuro, uma profissão nova. Recentemente, né, eu vi um grande amigo meu se remodelou na sua carreira como um terapeuta agricultor, usando de uma série de terapias para aumentar a produtividade agrícola do país, numa plantação de café. A gente tem vários exemplos, eu poderia falar vários exemplos, e todas essas profissões são profissões que conciliam diferentes talentos, diferentes paixões. Muito bom. Estamos chegando no final do programa e eu vou pedir ao Zi para dar aquele conselho para você aí, né, que de repente está indeciso, que ainda não sabe, né, qual carreira seguir, qual profissão, qual curso fazer. Então eu vou pedir para o Zi te dar aquele conselho final aí. Fala pra gente aí, Zi.
Fala lá. Olha, eu sei que a gente sempre tem várias pessoas decidindo e falando o que é melhor pra gente, né? Mas lembra o seguinte, a vida é sua. Então as consequências, né, pelos seus êxitos, pelos seus fracassos, também vai ser sua. Então decida escolher você, a sua vida, porque o seu futuro depende disso. Estamos chegando então no final do programa. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora e na próxima terça-feira eu espero você para mais um programa falando de Enem com Beduca.